Gênesis, capítulo de número 6. Vamos ler apenas o versículo 14. Bota na tela. Isso. Gênesis 6, 14. Faça para você uma arca de madeira de cipreste. Divida-a em compartimentos e revista-a de pinche por dentro e por fora. Vamos agora no capítulo 7, versículo 1. Aqui Deus ordena a Noé a orientação que é a mesma que ele tem nos dado nesse mês de dezembro. E assim foi. Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram... Opa, é o 7, está errado. 7:1, 7:1, capítulo 7, versículo 1. Isso, irmão, levando o pastor no erro, irmão, que isso? Ah, isso, obrigado, meu amigo, Deus te abençoe. É aquele, né? Vamos lá, perfeito. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, ordem de Deus, você e toda a sua família, porque tenho visto que você é justo aos meus olhos entre as pessoas desta... Você conseguir entender o papo de Deus com Noé? Primeiro ele fala, constrói uma arca. A palavra de Deus, a Bíblia diz que tudo passa, mas a palavra de Deus não vai passar. Deus é o mesmo. A palavra de Deus permanece para sempre. Então, se a palavra de Deus permanece, eu continuo acreditando nisso aí. Quando Deus diz, Noé, construa uma arca, ele está dizendo para mim e para você hoje. Ney, irmã Bruna, irmã Vanusa, construa uma arca para a sua família. A arca fala de salvação. O que eu tenho aprendido nessa série? Que não adianta eu querer a salvação de alguém se eu não construir. Vocês estão entendendo? Eu preciso construir. Aí eu aprendi num outro culto que primeiro eu tenho que construir em mim. E aí sim, envolver a família nesse projeto, mas alguém tem que começar a construir, porque a gente fica esperando que Deus salva a minha família. Espera aí, escute isso que Deus está te falando aqui agora. Deus não poderia fazer uma nuvem, essa nuvem ter resistência e botar toda a família de Noé em cima de uma nuvem? Sim ou não? Por que, meus irmãos, Deus manda Noé, um ser humano, construir uma arca tão trabalhosa durante tantos anos? Sabe o que Deus falou comigo com esses ensinamentos? Falou assim, meu filho, vocês têm que entender que não sou eu que salvo sozinho. Eu quero saber o coração de vocês. Eu quero ver a disposição de vocês. Alguém precisa startar. Eu tive que startar. Eu mandei o meu filho para startar a salvação de vocês. E vocês querem ser salvos só pelo simples fato de estarem na igreja. Então, com esta série, eu tenho aprendido isso. Senhor, me ensina. Porque, meus irmãos, eu tenho orado pelo meu irmão há muitos anos. Acho que eu tenho 48. Vamos tirar 15 aí, que eu era, garoto. Mas desde quando eu me entendo por gente, eu já... Perdão, para ser exato, foi quando eu me posicionei. Então, foi com 18 anos. Então, quem é bom de cálculo, vai aí, ó. Com 18 anos eu comecei a orar pela salvação do meu irmão. Quantos anos? 30 anos. 30 anos orando pelo meu irmão. E ele luta, porque Deus vai lá, cerca ele, bota ele na igreja, daqui a pouco ele sai de novo e vai e volta e sai, e vai e vem, volta e vai. Agora está lá no Rio Grande do Sul. Aí você olha e fala assim, parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Aí eu recebo uma palavra dessa. Ei, Ney, construa você a arca. Construa. Porque se você construir a sua arca, você vai estar dando a ele a oportunidade de ele entrar nessa arca grande. Eu vou fazer a minha parte. Aí não é mais sobre ele, é sobre mim. Eu vou dar a ele a oportunidade de saber que existe um lugar, de que eu estou preparado para ajudá-lo. A hora que ele estender a mão, eu pegar na mão dele e ter capacidade para falar, vem. Agora, será que você está preparado? E aí é o que Deus está fazendo conosco durante esse mês de dezembro. Nos preparando, porque talvez a sua oração está esperando só a sua ação. Oração e ação. Então eu quero destacar alguns pontos que eu aprendi
nessa 7ª mensagem da série, Minha Família na Arca da Salvação, Deus vai estar nos revelando o plano dele para salvar a nossa família e também a nossa vida. E a primeira coisa que eu vejo é uma iniciativa divina. Deus é o maior interessado, meus irmãos. Essa série, eu vejo o interesse de Deus de falar sobre isso. A partir de 2025, as coisas que vão acontecer, mas é gradativo, fique em paz. Não entre em desespero, meu irmão, minha irmã. Não entra. Jesus falou isso. Jesus vai lá em Mateus 24, Mateus 21, e ele conta coisas absurdas. Terremotos, guerras, fome, pestes, pragas. Ele bota o terror. Depois ele vai lá e fala com toda a autoridade: não, quando vocês verem essas coisas acontecer, não vos assombreis, não vos assusteis. Fique em paz. Fique em paz. Só faz o que o mestre está mandando. Pastor, o que vai acontecer ano que vem? Que o senhor falou que vai acontecer isso, isso e isso. Ei, eu só estou usando a lei do aviso para te avisar. Porque se chegar lá, vai falar: meu pastor é tão entendido, tão estudado, sabe de tanta coisa e não me falou que isso ia acontecer. Porque se ele me avisasse, eu pegava meu dinheiro e mexia no reino de Deus. Ele não avisou. Ei, estou avisando. É só isso. Agora, a iniciativa é de Deus, e Deus faz o quê? Dá o projeto da arca. Deus está dando para nós um projeto, irmãos. Deus está dando para nós um projeto. Eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, eu estou me debruçando em cima disso. Essa semana, nas madrugadas aí, eu fechei todo o projeto da Arca Viva. E esse projeto, irmãos, se for de Deus, primeiro, vai acontecer. Segundo, vai acontecer igual ou maior do que eu tenho pedido ou imaginado. Porque não vai ser um negocinho não, irmão. Vai ser uma coisa grande. Quando eu digo grande, estou falando de tamanho, porque é o tamanho de Deus que vai dizer. Mas é sobre ajudas. Eu não vou fazer um negocinho para ficar ali jogando na manivela, não. Nós vamos receber ajudas até do governo, porque vai ser um trabalho tão relevante que nós vamos fazer para ajudar a comunidade, pessoas e as nossas famílias, que o governo vai investir nesse projeto. Eu já tenho todo o cronograma do que fazer, até a carta, irmão, para mandar já está pronta. Quem crê nisso, diga amém. Só os loucos vão dizer, irmão. Só os loucos. Vocês estão vendo isso? Ainda não vi nada, só o papel. Mas tanta coisa na minha vida começou no papel, tanta coisa na sua vida começou numa ideia, num papel, e o seu Deus fez acontecer. É esse mesmo Deus que eu e você precisamos continuar crendo, que Ele vai salvar a sua família, Ele vai salvar o seu filho, Ele vai salvar a sua filha, o seu marido, a sua esposa, Ele vai abençoar a tua casa, Ele vai te fazer prosperar em meio à escassez. Eu creio nesse Deus. Você crê? Diga amém. Ele fez Noé e a família ser salva, então a primeira coisa é o projeto. Deus está dando para nós um projeto. Ei, o projeto dessa igreja não é trazer o Fernandinho para cantar aqui, não. O projeto dessa igreja não é colocar um telão de LED aqui, não. Porque telão de LED não vai salvar ninguém. E na hora que o bicho pegar, Fernandinho vai ter que ficar dentro da casa dele, não vai poder ajudar ninguém. O que vai ajudar é a estrutura que nós vamos fazer para abençoar as famílias dessa igreja. E vocês têm que abrir a visão espiritual de vocês e entender essa verdade. Estão gastando dinheiro que Deus está dando para as igrejas, gastando, fazendo absurdos. Quando o bicho pegar, vão para as praças mesmo pedir clamor, clamar misericórdia. Vai ter que ir para as praças. Vai ter que ir. Ou não, fechem as igrejas e deixem as ovelhas morrerem como aconteceu na pandemia. Será que, então, em nome de Jesus, isso tudo que está sendo dito aqui, irmãos, não é do pastor Ney? Não é do pastor Ney. O pastor Ney tem planos, e os planos são bem bons para a minha família. Eu estava conversando com a pastora, eu e ela, paquerando, namorando, né? O Paulo Gabriel veio para a luta, a Laurinha estava fazendo devocional, aí a gente, né, ficou ali na sacada, eu olhei para ela olhou para mim, tal, né, tal, aquele negócio, tal. Aí meu telefone tocou. Era um problemão. Sabe qual era? Plim, 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 plim. Barulho de dinheiro. Falei, ué, o que é isso? Parabéns, você fez mais uma venda. Aí daqui a pouco, plim, plim, plim. Parabéns, você efetuou mais uma venda. E nessa brincadeira, eu vou estar aqui, eu vou estar ali, o dinheiro vai entrar.
Então não é sobre mim esse projeto. Eu não quero ir sozinho, irmãos. Se for para ir sozinho, eu abro mão. Porque eu não vou ficar em paz estando num lugar, num sítio, numa fazenda com a minha família. Fechar a igreja na hora da crise? É possível fechar a igreja? Pandemia provou, a lei do aviso. Deus falou para mim, meu filho, na braba eu fecho tudo, tá? Agora, corações, eu só não fecho corações abertos para mim. A nossa igreja é tão poderosa, irmãos. A nossa igreja é poderosa em Deus. Que as igrejas fechadas, tudo fechado, mas o coração de vocês permaneceu aberto. E nós continuamos o trabalho. A arca significa salvação, graça, cuidado e preservação. Escuta isso que teu Deus está te falando agora. Meu filho, minha filha, eu quero ter graça, favor imerecido. Vocês não merecem, mas eu tenho graça. Eu tenho cuidado. Eu quero preservar vocês. E eu amo vocês. A arca, aquela arca foi o símbolo disso. Quando nós vemos a cruz, nós vemos ali o amor de Deus, o sofrimento de Jesus, o derramar do sangue. Não lembramos disso? A partir de agora, quando você olha para a arca, você tem que lembrar o cuidado de Deus, o zelo de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. E essa arca, ela não está lá na Bíblia só como uma historinha que não tem valor. Não tem um versículo na Bíblia que não sirva para hoje, que dirá uma história tão poderosa como esta. Mas caiu no uso comum. Aí, para piorar para a próxima geração, fizeram um desenho da arca. Meu Pai Celeste! Tem um desenho agora, eu não sei se é da Disney ou da Pixar, é um desenho da arca que tem homossexuais, que tem um texto, um roteiro extremamente tendencioso, absurdo. Pesquise sobre isso. Por que isso? O diabo quer detonar a imagem da arca para a próxima geração, porque a arca significa também salvação. Assim como Jesus sofreu para salvar a humanidade, Noé também sofreu para construir essa arca. Ele só não deu a vida dele porque ele não tinha esse poder. Mas ele fez, imagine, meu irmão, construir uma arca dessa. Sem engenharia, sem nada, sem guincho, sem nada. Ele sofreu, ele se machucou, ele derramou sangue, suor e lágrima. Jesus, ele derramou na cruz sangue, suor e lágrima. Noé derramou sangue, suor e lágrima. A diferença é que Noé não tem o poder de morrer e ressuscitar. Então essa história que Deus está trazendo para a minha vida e para a tua não é em vão. Você, pelo menos, você pode não entender da história, você pode não gravar versículo, amém. Só tem um detalhe, entenda o conceito. Meu Deus, o que o pastor está falando da parte de Deus é tremendo, porque a arca é o símbolo da salvação. O Senhor nos tem orientado a construir a nossa arca, não mais uma arca física. Graças a Deus que eu não vou ter que sair catando madeira para fazer arca, mas eu só preciso construir dentro de mim essa arca. E através da minha vida, Deus está trazendo aqui na minha mente agora, Zaqueu. Quando Zaqueu se posicionou, qual foi a frase que Jesus falou para ele? Hoje, a salvação entrou nessa casa. Através de você, meu irmão, eu declaro, a salvação entrará na sua casa. Mas a salvação, ela não entra porque você é crente, porque senão já tinha entrado. Não entra porque eu sou pastor, porque senão meu irmão já teria sido salvo. Mas Deus tem me feito entender que são agora uma consciência de construção. As minhas orações agora são isso. Senhor, eu construo uma arca para o meu irmão. Eu construo uma arca com uma porta bem grande, bem larga, para ele não perder a entrada. Nunca depender de mim, meu Deus. A partir de 2025, eu vou construir uma arca para todas as pessoas que eu amo. Amém? Que assim seja na tua vida. E aí eu vim indo para o fim, a porta será fechada, irmão. Isso me assusta. Isso me assusta. Vai chegar uma hora que não vai ter mais o pastor Ney para falar. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai sair da terra. Os homens vão querer morrer e não vão conseguir morrer. Vão falar, cai em cima de mim montes, me matem. Não vão conseguir. A morte vai se retirar. Tudo bem, vai ser um nível mais acima de tribulação. Mas não esperem isso. Eu não quero pagar para ver. Quando eu era novo, garoto, eu pagava para ver. Ah, não vai em tal baile não, porque lá o bicho pega. Vamos ver se pega mesmo. E eu ia, que tolice! Arriscando a minha vida. Eu não faço mais isso.
Eu não quero pagar para ver. Eu quero obedecer. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido nessa série, é a obediência de Noé. Se sou eu, não ia ter arca, irmão. Se sou eu, não ia ter arca. O quê, Deus? Como é que é? Qual é a medida? Qual é a medida? É um campo e meio de futebol. É um Maracanã e meio. Vocês já foram no Maracanã, irmão? Irmão, parece formiguinha jogando lá, dependendo de onde você senta. De tão grande que é aquele negócio. A arca era um Maracanã e meio, aproximadamente. Eu ia... Irmão, eu não gostava nem de lavar banheiro. Eu apanhava para não lavar o banheiro quando minha mãe me pegava. Minha mãe falava, lavar o banheiro. Pode me bater, eu não vou lavar, não. Ela batia. Que dirá obedecer a Deus para fazer uma arca daquele tamanho física? Aguentar macaco lá dentro. O elefante. 40 dias fazendo as necessidades dele lá dentro, irmão. O macaco, o elefante, o rinoceronte, a zebra. Será? Os porcos lá, né? Ainda bem que porco era só um casal só. Mas mesmo assim, né, irmão? Porco é porco. Vocês estão entendendo a gravidade de, além dele obedecer, ainda ter que pagar o preço durante 40 dias? Outra coisa que eu aprendo e vos ensino nesta manhã da parte de Deus. Paguem o preço que for necessário, obedeçam a voz de Deus. Não falo de preço financeiro, não. Preço de vida. Sejam sinceros para mim. O ano inteiro na luta, trabalhando como vocês trabalham, só Deus sabe, eu sei que vocês são pessoas trabalhadoras de verdade. Não só no emprego, como em casa. Tribulação, problema, treta, família, tudo. Fala a verdade. Quem está cansado aí, levanta a mão. Levanta. Sacrifício. Você sabe o que é essa energia minha aqui? Eu estou dando para Deus o meu sacrifício, que eu estou cansado. Eu estou cansado. Mas quando é para Deus, tiver que pular aqui, ó, pregar pulando. Vamos lá. Não vai dar para ler. Ei, a porta vai ser fechada. É tempo de construção ainda. Não paga para ver, não, em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Ah, eu vou esperar 2025 chegar? Ei, para eu saber se é isso que o pastor está falando. Deus está vendo, hein? Deus está vendo. Ué, eu falei pela boca do meu servo. Ou então você não crê que eu sou um homem de Deus? Eu falei pela boca do meu servo através da minha palavra, porque ele projetou a minha palavra diante dos vossos olhos. E você está esperando acontecer? Noé, ele esperou a chuva cair? Não! Sabe quem esperou a chuva cair? O povo. O povo esperou, mas Noé e a família acreditaram. Nós somos uma família. Temos as tretas igualzinho. É ou não é, irmão? O pai é chato. A mãe é enjoadinha. Eu sou, né? Você é policial bom e policial mau. Vocês sabem dessa história, né? Eu sou mal, né? Mas a gente é repetitivo, a gente briga, a gente é chato, a gente grita, a gente se escabela. Vocês dão trabalho igual filhinhos, às vezes são desobedientezinhos. Às vezes dão trabalhinho para papai e mamãe. Papai e mamãe fala, papai e mamãe fala, papai e mamãe fala, não obedece, cai, machuca. Caiu, pastor. Tá tudo bem. Isso é família. Vamos embora. O amor vai mantendo a gente aí, ó. Vamos lá. Agora, se você crê nisso, a família de Noé era perfeita? Sim ou não? Olha que a Bíblia é maravilhosa e eu fecho com isso. A Bíblia é muito boa. A Bíblia não esconde o erro de ninguém. De Davi, de Abraão, de Jacó, nem de Noé. Chegou depois de tudo, irmão. O que aconteceu? Quem conhece a história, levanta a mão. Eles ficaram tão felizes, irmão. Naquela época, né, irmão? Tinha o suco de uva purinho, vermelhinho. Purinho. Eles felizes. Imagina, irmão. Tu ser salvo de uma calamidade,
Ele chegou e falou: eita glória, traz o suco, traz o suco. O suco de uva fermenta. Ele só tomando, e Noézinho devia ter a barriga igual do pastor Ney, né? Só tomando. Noé era barrigudo, não fazia academia, e tal, e tal, e tal, e tal. O que aconteceu? Ficou doidão. Até aí tudo bem, o cara errou, deu mole, bebeu mais do que dá conta. Felicidade demais às vezes atrapalha. Tudo demais é sobra. Felicidade demais também é sobra. Tem que segurar a onda, tá? Aí o que acontece? A família dele tinha problemas, tá? Igual a minha, igual a sua, igual a igreja. Mas foram salvos. Aí os filhos vão lá, um filho vê ele peladão. Eu não sei o que acontece com os bêbados. Tem uns irmãos aqui da igreja que antes de se converter, ia pro bar e ó, e dançava assim, ó, rodando a roupa. Vou falar o nome até o final do culto. Irmão Seide, tá aí? Não, né? Tô brincando, Seide tomava saquê. Saquê, não é saquê que é uma bebida aqui. Tadinho, não bebe não. Aí, conclusão. O que eu quero que você entenda? Noé, eu acho que dá calor, né? Alguém aí que já tirou a roupa quando bebeu, pode falar o que é? É, sei lá, dá calor, não sei o que acontece, né, irmã? A irmã tá rindo lá porque já bebeu. Aí, Noé tira a roupa e fica, como dizia minha mãe, no elo. Vocês não conhecem essa expressão? No elo. Baiano fala no elo, não é nu, é no elo. Noé fica no elo. Por isso que a expressão no elo vem de Noé, entendeu? No elo, ele fica nu. Aí o filho, olha aí, ó, você vê a treta na família. O filho vai lá ver o pai nu e chama os irmãos debochando da nudez do pai. E aí começa toda uma treta. Noé acorda, amaldiçoa Cã, e aí começa uma treta. O ser humano é uma benção. Foi salvo do dilúvio, mas tá arrumando treta de novo. É igual nós aqui. Vamos salvo do sistema, mas quer uma treta. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, o plano de Deus é salvar a sua família. Você tem que receber isso. Agora aqui eu fecho dizendo, não, eu tenho aprendido, não é sobre eles, é sobre nós. Para de querer salvar você, a sua família. Para você de querer falar que aquela pessoa precisa fazer isso ou aquilo. Para. Faça você a sua parte. Faça como Zaqueu. Suba na árvore, se escabele, vai lá, sobe depressa, desce depressa, tem teu encontro com Jesus e leva Jesus para a tua casa. É por isso que eu fiz o plano da salvação. Para você também fazer a sua parte. Conclusão. Não perca mais tempo. Traga a sua família a Jesus e salve-os enquanto ainda é possível. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Olha para mim, eu quero te lançar uma última palavra desta manhã. Você está entendendo que Deus está dizendo para mim, em primeiro lugar, como líder, como pastor, que para quem Deus falou que ia ter um dilúvio? Para quem? Para Noé. Para quem Deus está falando que vai ter um dilúvio? Para mim e para você. Quem construiu a arca? Noé. Nós à noite vamos falar sobre isso. Você vai aprender a tomar a liderança e envolver a sua família nesse projeto. Mas para isso você tem que aprender. Por que, pastor, Noé não precisou ir para a igreja para aprender? Porque Noé andava com Deus. Noé tinha uma intimidade que ele aprendeu com o bisavô dele, Enoque, que foi transladado por ser tão perfeito em sua andança com Deus. Nem eu, irmão, nem eu posso ter a pretensão de dizer, eu ando com Deus. Preciso muito aprender com Noé. Então, se você está entendendo essa palavra em nome de Jesus, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, renova a tua aliança com Deus neste lugar. Renove a sua aliança com Deus neste lugar. Porque daqui sairão, não só daqui, terão outros lugares que Deus está levantando. Ó, escuta. A vassoura de Deus já começou.
mas vai passar nos púlpitos das igrejas. Já está passando. Alguns ele vai matar, outros ele vai tirar. Ele vai fazer o que ele sabe fazer, da forma que ele... aí é com ele, não é conosco. Aprenda a identificar aonde Deus está falando. Que papo é esse de Deus? Deus está falando de ostentação? Deus está falando de dinheiro? Isso e aquilo aqui sendo falado? Está vindo alguém aqui emocionar vocês? Não. Deus está falando a seco. Deus está falando de maneira clara. Deus está falando de maneira objetiva. Deus está usando a palavra dele para nos instruir, nos exortar, nos orientar e nos ensinar pelo amor dele. Apenas receba. Talvez até o final da série você entenda, mas se você não está entendendo ainda, só receba. Fala, Deus, eu não estou entendendo não, mas eu creio na tua palavra e na palavra do pastor. Eu creio. Eu vou nessa mesma fé, eu vou fazer tudo quanto o Senhor me tem ordenado. É o que eu tenho aprendido nessa série. Noé obedeceu, Noé se sacrificou, Noé se arrebentou, Noé fez tudo e ele conseguiu salvar a família dele. E é o que eu quero para vocês. Eu quero ver a sua família salva. Talvez eles não estarão aqui, mas estarão em outras arcas, porque não é só a nossa que é a arca. Segundo, pode ser que ele nem entre na arca, não dê mais tempo de entrar numa igreja, mas a salvação deles vai estar garantida. Nós já tivemos experiência nesse lugar, que a mãe estava quase morrendo, estava já numa situação de uma enfermidade que já estava nas portas da morte. E aí a filha se levantou, a mãe veio, aceitou Jesus, foi salva, deu tempo de se batizar. Passou um tempo, a doença abateu, porque tinha todo um histórico já. Ela foi para o hospital. O batismo dela foi no hospital. Nós batizamos ela no hospital, não foi? Olha isso. Vou falar aqui para vocês ouvirem. Aí ela estava vibrante, ela estava feliz e tal. Só que ela já estava num estado já, todo um histórico. Oramos, cremos, mas Deus é soberano em suas obras. E ela foi para o hospital e ela falou, eu quero ser batizada. E nós estivemos lá. Batizamos ela de manhã, quando foi à noite. Batizamos ela à noite. No dia seguinte, pela manhã, Deus a recolheu. Salva. Vocês estão entendendo? Ela feliz, gente. Ela estava feliz. Ela sentiu na alma dela. E é isso que eu quero para vocês. Ainda que seu familiar não venha nunca botar o pé aqui, mas nós vamos startar a salvação dele. Se vier, amém. Se ela vier, se ele vier, seu filho, sua filha, eu creio. Tá? Mas graças a Deus. E eu quero dizer para vocês, vocês são bênção, porque todas as orações, inclusive eu quero pedir a ajuda de vocês. Equipe de oração, o Ministério de Oração, por favor, a gente tem que usar isso aqui mais. Meus irmãos, todas as vezes que essa igreja se levantou, vocês, igreja não é o Viva, não. Vocês fazem o Viva. Porque sem vocês aqui não tem Viva. Todas as vezes, não teve uma, todas, que vocês se levantaram e que nós levantamos um clamor por alguém, essa pessoa saiu da morte do leito ou foi salva. Incrível isso. Teve vários casos, a filha da irmã Aline estava morta nos braços dela, falecendo. E nós intercedemos por ela. A sua neta, a Olivia, essa menina, o vídeo, a Débora, que nós oramos aqui, gente, a Débora, a menininha, filha de um casal de pastores, né? De uma igreja, da IBPM, irmã. Ela estava entubada, uma criança frágil, entubada, já estava há muito tempo, a pneumonia abateu. Não só nós, irmãos, não foi só nós, não, foi a igreja, outras igrejas intercederam, mas a nossa junto, levantamos e oramos. A criança está nos braços dos pais, comendo com a banana na mão, comendo com a fome, graças a Deus. A nora da irmã Ângela fez um procedimento, estava numa situação, nós nos levantamos, e lá eram também questões espirituais, né, tal, e a gente levantou e ela saiu do quadro que estava. E são centenas, eu vou parar por aqui que a hora está estourando. Irmãos, nós temos um poder, esse lugar tem um poder. Esse lugar tem um poder, tem uma unção. Calma, vai chegar o seu tempo. Plante agora, faça agora. E vai chegar o seu tempo. E na área que você precisa, o Senhor vai agir. Eu creio. Então eu quero nesse momento. Vamos ter algum louvor? Não. Eu vou orar por você. O neto da diaconisa Marlene, que aceitou a Jesus por meio
do testemunho dessa arca decidiu se batizar. É isso aí. Ainda tem muito, meu irmão. Nós temos um WhatsApp só de testemunhos e depoimentos. É lindo, lindo, lindo. Ano que vem a gente vai criar um processo no culto para estar passando para a igreja tudo que Deus tem feito nesse lugar. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar. E no final da oração eu vou impetrar a bênção apostólica. Senhor, eu só tenho a te agradecer, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações, em meio aos trabalhos, compromissos e tudo que precisamos fazer como ser humano. Eu te agradeço, porque em meio a tudo isso, eu não merecia estar vivo, mas o Senhor tem me mantido de pé, tem guardado a minha família, tem mantido os meus irmãos e irmãs que estão aqui de pé, tem guardado a família deles mesmo em meio às lutas. O Senhor tem sido com eles. Hoje eu entendo a tua palavra como foi declarado: até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso alegramos os nossos corações, ainda que haja tristeza em alguns corações, preocupação, anseio, ansiedade. Que o teu bálsamo, Senhor, recaia sobre os corações nesta manhã. Porque se o Senhor está falando conosco, é porque o Senhor quer algo conosco. A tua palavra diz, e eu digo agora aqui na oração ao Senhor, eu ministro também sobre os meus filhos espirituais. Sua causa tem jeito. Seu problema tem solução. Tem alegria para sua tristeza. Porque a palavra do meu Deus diz que enquanto houver fôlego de vida, há esperança. E ao cheiro das águas, o que está seco vai brotar. Meu Pai, Deus, eu te agradeço pela vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui, dos nossos queridos irmãos também que não puderam estar hoje. Eu te peço, Deus, por favor, continua abençoando cada vida aqui. Eu te peço que o Senhor precisar que eu faça, eu farei, para que eles sejam abençoados, sejam prósperos e que tenham paz na terra. Por isso agora, eu te agradeço e os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus.